Foi ao completar 14 anos de idade que tudo aconteceu. Eu estava voltando da aula e no caminho vi meus amigos do bairro jogando futebol. Fui em casa, troquei-me e voltei correndo para ver se me entrosava com os rapazes para participar da brincadeira. Foi exatamente nesse jogo de futebol que Cristo começou seu plano na minha vida. Naquele dia, Tiago jogou bola e fez amizade com alguns garotos, inclusive com Miguel. Mais que depressa, Miguel começou a me falar de Deus de uma forma que despertou meu interesse. Sempre que tinha uma chance, ele falava de Jesus para mim. A amizade e o interesse por Deus foram crescendo, e Tiago acabou aceitando o convite de Miguel para ir à igreja com ele. Minha surpresa foi enorme quando me vi diante de uma igreja diferente da minha. Entrei assustado, recebi muitos cumprimentos e ouvi a tal pregação. Ao chegar em casa, contei tudo aos meus pais, mas eles não gostaram. Meu pai fechou a cara, e minha mãe pediu que eu nunca me deixasse influenciar por esse povo. Mesmo assim, Tiago voltou 2 vezes à igreja do Miguel porque seu interesse por Jesus já era grande. Mas foi na 3ª vez que algo inesperado aconteceu. No dia 8 de agosto de 1999, domingo à noite, ouvi novamente a pregação e fui até o altar da igreja entregando minha vida a Jesus. Foi muito bom. Aquilo que eu tanto procurava, o caminho até Deus, finalmente descobri em Jesus naquela noite. Tiago teve sua vida transformada por completo e queria, agora, contar para todos sobre seu encontro com Cristo. Mas o que ele não esperava era a reação de sua família. Cheguei em casa alegre e fui logo contar a novidade para minha mãe. Disse-lhe que agora eu conhecia Jesus e que pertencia a ele. Mas, para minha surpresa, minha mãe ficou nervosa e começou a chorar. Ela disse que aquilo era um ato de rebelião contra ela e contra meu pai e que eu tinha desonrado minha família. Pelo que minha mãe sempre me dizia, nunca houve uma pessoa cristã de verdade nas gerações da minha família. Então, por causa desse nosso histórico familiar, eu agora era a desgraça da família. Tentei explicar à minha mãe que não estava traindo ninguém, mas que não serviria nem me dobraria mais diante de qualquer Deus que não fosse Jesus. Ao ouvir isso, minha mãe pegou uma vassoura e começou a me bater dizendo que eu deveria respeitar nossas tradições familiares. Ela me bateu tanto que a vassoura quebrou nas minhas costas. Depois, chamou meu pai e disse-lhe que seu filho agora havia se tornado um cristãozinho. Com muita raiva, meu pai me agarrou pelo pescoço e disse que ele era o meu Deus porque era ele quem me dava todas as condições para viver. Ele também me chamou de ingrato e fez uma pergunta que eu nunca esperava. Quem você ama mais? A mim ou a esse Jesus que nem conhece direito? Em resposta, eu disse que amava muito minha família, mas que amava mais a Jesus. Já fora de si, meu pai me empurrou para perto do banheiro, me colocou contra a parede e me levantou pelo pescoço dizendo que eu era um erro, uma tristeza. Quando me abaixou, empurrou-me para o banheiro, me pegou pela cabeça e a enfiou dentro da privada. Meu pai saiu xingando e me deixou ali no chão chorando. A partir daí começou uma guerra em minha vida. Uma luta que durou 4 longos anos. Tiago tentou continuar indo à igreja com consentimento dos seus pais, mas eles o proibiram não só de ir à igreja, como também de ir à casa de qualquer cristão. Ninguém da igreja podia ir à sua casa, e com Miguel ele não podia nem conversar na rua. Também o proibiram de orar e de ler a Bíblia. Sua mãe pegou todas as Bíblias que havia lá em casa e as escondeu, inclusive o Novo Testamento que ele havia ganhado na sua conversão. Também não podia ouvir músicas cristãs. O nome de Jesus não podia ser pronunciado dentro de sua casa em hipótese alguma. Tudo o que era relacionado a Cristo ele não podia nem pensar em se envolver. Então, comprou uma Bíblia bem pequenininha e a escondia no meio dos seus brinquedos. Como era proibido ler a Bíblia,
Passou a usar a hora do banho para lê-la, e muitas vezes a leu debaixo do chuveiro porque seu pai começava a bater a porta mandando abrir para ver o que ele estava fazendo. Chorou muito na noite em que sua Bíblia se molhou completamente quando tomou um susto com a presença do seu pai no banheiro e a deixou cair debaixo do chuveiro para que ele não percebesse que a estava lendo. O banheiro virou seu lugar de culto a Deus. Era o único local da casa onde ele conseguia servir a Deus de alguma maneira. Para ir às igrejas. Começou a ir a mais de uma igreja porque seu pai o seguia de carro. Passou a usar roupas rasgadas para que sua mãe não desconfiasse, quando ele saía, para onde ele estava indo. Seus amigos o ajudavam bastante. Ele ia com roupas rasgadas para a casa deles e de lá iam para a igreja. Muitas vezes seu pai o seguiu de carro e, para não ser pego, ele corria para casa para tentar chegar primeiro do que ele. Porque encontraram algum material cristão com ele, desconfiaram que ele possuía a Bíblia, imaginaram que ele estava se encontrando com outros cristãos ou indo à igreja. Seus pais, por 2 vezes, disseram que ele já não era mais filho deles, que ele era desgraça da família e que deveria ir embora. Foi posto para fora de casa 2 vezes, mas Deus sempre fez com que ele nunca saísse de vez, pois alguma coisa sempre acontecia e ele acabava voltando. Até alguns tios e primos zombaram dele por ele ser cristão. Foi tanto sofrimento que não consigo descrever, pois a perseguição que vem de dentro de casa dói mais que qualquer outra. Tiago perseverou firme durante 4 anos e viu sua recompensa chegar no início de 2003. Mas no dia em que completou 18 anos de idade, recebeu o melhor presente do mundo. Seus pais o permitiram ser um cristão. Ele agora podia ler a Bíblia na sua cama, ir à igreja, jejuar, ouvir louvores, dar glória a Deus, levar seus amigos à sua casa, ler livros cristãos, ouvir rádio, ver programas evangélicos, etc. Poucos meses depois, sua mãe foi ao seu batismo e logo no mês seguinte, num culto evangelístico, teve o privilégio de levá-la até o altar da igreja para que ela entregasse sua vida nas mãos de Cristo. 1 ano depois, seu pai também aceitou a Jesus. Glória a Deus por tudo o que ele fez. Mas o que impressionou Tiago foi ouvir a própria mãe dizer que, apesar de ser sua mãe, seu filho é que era seu pai na fé. O fator decisivo na conversão dos seus pais foi a forma perseverante e amorosa com a qual Tiago se comportara durante aqueles anos de perseguição dentro do lar. Se ele não tivesse suportado tudo por amor a Jesus, certamente seus pais não teriam aceitado o Cristo apresentado e vivido por seu filho. A história de Tiago é um testemunho poderoso da perseverança na fé e do amor que transforma. Em um mundo onde a pressão familiar e social pode ser avassaladora, a decisão de Tiago de seguir a Jesus, mesmo diante de tanta oposição, nos inspira profundamente. Sua jornada nos lembra que a verdadeira fé não se dobra diante das adversidades, mas se fortalece através delas. Hoje, talvez não enfrentemos a mesma perseguição física dentro de casa, mas muitos de nós lidamos com a incompreensão, o julgamento ou a indiferença de entes queridos em relação à nossa fé. A história de Tiago nos desafia a refletir. Estamos dispostos a pagar o preço da nossa convicção, a amar e perseverar, mesmo quando tudo parece ir contra nós? O amor e a paciência de Tiago foram as ferramentas que Deus usou para alcançar sua família. Que a vida de Tiago nos encoraje a ser luz em nossos próprios lares, a não desistir daqueles que amamos e a confiar que a perseverança na fé, acompanhada de amor, pode quebrar barreiras e transformar corações. Que possamos ser, como Tiago, testemunhas vivas do poder transformador de Jesus, capazes de amar e perseverar até que a luz do Evangelho brilhe em cada coração ao nosso redor. Qual será a sua atitude hoje diante da sua fé e da sua família?